Olá pessoal, vamos hoje fazer então a correção dos exercícios sobre artigos da página 136 até a página 139. Então vamos começar as nossas correções. Na página 136, exercício 1. A tirinha, ela tem humor e diverte o leitor. Como nós já aprendemos, a tirinha ela serve justamente para divertir o leitor. Então essa é a resposta. No exercício 2, releia estas frases e observe as palavras destacadas. O supermercado estava muito cheio, a fila do caixa interminável. Nessas frases, as palavras o e a são artigos, que é o que a gente está estudando. Releia esses trechos. Comprei umas balas. Eu não quero que você fique sem os olhos. Quais são os artigos presentes nesse trecho? Os artigos, então, são umas e os. Agora, na página 137, exercício 3. Leia as frases do quadro e compare o uso dos artigos destacados. Comprei umas balas. Mamãe trouxe as balas de que eu mais gosto. Na letra A, marque com um X a frase correta. A frase correta, então, é: em umas balas, não sabemos quais são as balas. Na letra B, complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Em umas balas, temos um artigo indefinido. Em as balas, temos um artigo definido. Exercício 4. Leia as frases e observe as palavras destacadas. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. O Fábio, meu vizinho, assiste a corridas de Fórmula 1 todos os domingos. Os substantivos próprios destacados dão nome a pessoas. Nas duas frases, eles estão acompanhados de artigos, sim ou não? Não, eles não estão acompanhados de artigos. Aqui na página 138, no exercício 1, escreva na frente dos substantivos os artigos adequados. Então, no primeiro quadro, vai usar os artigos definidos, no segundo, indefinido. A resposta vai ficar as compras. Então, o artigo ele tem que concordar com o substantivo no gênero, masculino e feminino, e no número, singular e plural. Então, vai ficar as compras, os olhos, a fila, o mercado. Nos artigos indefinidos, uns gatos, umas balas, um estacionamento, uma boneca. Complete a segunda frase de acordo com a primeira. Um gato entrou em casa. Foi o gato do vizinho. Uma mãe falou ao telefone. Era a mãe da Ana. Vimos uns carros. Eram os carros do estacionamento lotado. Conclua. O artigo indefinido refere-se ao substantivo de forma imprecisa. O artigo definido refere-se ao substantivo de forma precisa. Na página 139, exercício 3. Acrescente a cada frase uma continuação empregando o artigo definido. Veja o exemplo. Nesse exercício, vocês poderiam colocar qualquer resposta, eu vou dar apenas uma sugestão. Então, na letra B, participei de uma pescaria com os meus melhores amigos. A pescaria foi no rio perto de casa. Então, você tinha que transformar esse artigo indefinido, né, usando o substantivo ao lado, transformando ele num artigo definido, também usando o mesmo substantivo. Na letra C, eu gostaria de conhecer um lugar bem diferente de onde moro. O lugar que eu escolheria é Santa Catarina. Poderia ser qualquer outra resposta, desde que tivesse escrito o lugar e na letra B a pescaria. Exercício 4. Nem sempre usamos artigo diante de nomes de países e estados.
Observe, o Brasil é um país imenso. Usa-se com artigo. Portugal fica na Europa. Usa-se sem artigo. Na letra A, complete com artigos quando for necessário. Presta atenção. Nesse exercício, Cuba, Pernambuco e Rondônia não admitem artigo. Então, no espaço que tem para escrever o artigo, vocês não vão colocar nada, certo? A resposta então vai ficar os Estados Unidos, porque Estados Unidos está no plural, então vai usar também o artigo no plural. A França, o Canadá, Cuba não colocamos nada, o Paraná, Pernambuco não colocamos nada, a Paraíba e Rondônia também não colocamos nada. Na letra B do exercício 4 da página 139, pergunta: qual é o nome do estado onde você mora? Usa-se artigo diante dele? Escreva uma frase com esse nome. Então, nós todos moramos no estado de São Paulo. Podemos usar ou não o artigo antes dele. Então, o estado de São Paulo é enorme. São Paulo é um estado enorme. Então, vamos perceber a diferença. Quando eu quero dizer o estado de São Paulo é enorme, estou deixando bem específico. Nesse caso, eu vou usar. Agora, quando eu digo São Paulo é um estado enorme, eu não posso usar o artigo antes. Não combina. Se eu falar, olha como eu escrevi. Percebo que em uma frase eu usei o artigo e em outra não. Quando quisermos determinar o local, então usamos. Do contrário, não usar. Senão ficaria assim incorretamente. O São Paulo é um estado enorme. Verifiquem que não combina. O nosso ouvido ele não aceita esse som. O São Paulo é um estado enorme. Soa estranho aos nossos ouvidos. Então ele meio que rejeita essa frase, dando um alerta de que ela está errada, certo? Já no exercício 5, complete o texto com artigos definidos e indefinidos. Envelopes são uma invenção antiga, mas eles não eram tão práticos quanto os que temos hoje de papel. Os primeiros modelos eram feitos de tecido ou de peles de animais. Já os babilônios, no ano de 3000 a.C., embalavam suas mensagens usando uma folha muito fina de gesso, que era levada ao forno para endurecer. Então, os artigos usados na ordem foi uma, os, escrito com letra maiúscula, porque está depois de ponto final, início de frase. O próximo é os, minúsculo, e o último é uma. Então, espero que vocês tenham acertado bastante exercício. Se não acertaram também, não tem problema. Nós vamos rever essas matérias depois. E é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula.